Namaskar! Neste vídeo nós vamos falar sobre Ashtanga Yoga. E para falar de Ashtanga Yoga, nós temos que falar de vários yogis, né? Primeiramente, que são yogis que foram muito famosos, né? E que foi através deles que o Ashtanga Yoga foi se formando, né? Foi acontecendo. Então, Shiva, né? Ele nasceu há 7.000 anos atrás. Ele foi uma pessoa normal, né? Ao contrário do que muitas histórias, né, contam que ele tinha partes do corpo de animais e tal. Ele foi uma pessoa normal, né? E ele foi essencial para o desenvolvimento das pessoas, né, da comunidade daquela época. E o foco dele sempre foi muito no espiritual, né? Shiva foi o primeiro a introduzir posturas de yoga, né? Ele foi o primeiro a começar com as posturas, com danças, né? Com a finalidade terapêutica. Ele aprimorou técnicas, né, de meditação para trabalhar toda a energia do corpo, através da purificação de chakras e das glândulas. Então isso, tudo que a gente trabalha na yoga terapia, né, a harmonização dos chakras, a massagem ali das glândulas para a secreção dos hormônios, tudo isso já começou lá com os estudos de Shiva, né? E assim que nasceu, né, a yoga de uma forma bem sistemática, né? Porque ela não olha só para o lado físico, ela inclui toda a parte de uma filosofia, né, espiritual e social. Então ali já começou uma yoga que não é só física, que não é só movimentos do corpo, né? E após, né, o nascimento de Shiva, 3.500 anos, surge um outro grande mestre, que é Krishna, que também teve um papel muito importante, né, no desenvolvimento da sociedade. Ele que consolidou o Dharma, né, o reino de Dharma. Krishna era um rei, mas também um yogi. O papel dele era guiar, né, as pessoas no caminho de Bhakti Yoga, ou seja, a yoga da devoção, né? Esse era o caminho dele. Nasceram vários outros, né, vários outros tipos de yoga, tinham vários tipos de yoga derivados, né, dos ensinamentos de Shiva. E vieram outros yogis, né, como Kapil, não sei exatamente, não me recordo a pronúncia, né? Ele foi um grande filósofo, né? Um grande sábio e também contribuiu muito, né? Também trouxe muito aprendizado. E Patanjali nasceu há 2.300 anos. Patanjali também foi um famoso yogi, né, que nasceu na Índia. Todos eles nasceram na Índia. E ele se esforçou ao máximo. Ele se esforçou o máximo que ele pôde para estabelecer uma união, né, sincera entre os seres humanos, né, e a divindade interior, né. Patanjali, ele não inventou nada, né? Ele contribuiu sistematizando tudo que já existia, né? Com muita sabedoria e ensinamentos dos grandes mestres, né? Então, Patanjali fez uma compilação do que Shiva nos tinha ensinado, praticado, do que Krishna, do que Kepa, do que Buda, né? E então ele fez toda essa compilação, ele sistematizou tudo, né? E
esses yogis todos, né, eles já falavam vastamente, falavam muito sobre Yama e Niyama antes, né, do nascimento de Patanjali, né, que são os passos, né, são os 2 primeiros passos do Astanga Yoga. Então, antes de nascer, então, por que eu falei, né, no início que eu não poderia falar de Astanga Yoga sem falar dos yogis, né, que contribuíram e que criaram e que sistematizaram, na verdade, que criaram não, que sistematizaram esses passos. Porque tudo isso já era falado antes do nascimento de Patanjali. Então, Patanjali, ele sistematizou, ele criou, né, os passos, ele melhorou algumas práticas, ele trouxe melhorias e ensinamentos, mas ele não inventou nada, porque tudo já era falado por Shiva, por Krishna, por Buda, antes, né, do nascimento de Patanjali. E ele conseguiu fazer um grande compilado, né, do que existia do yoga. Então, Patanjali foi um dos criadores, né, da Astanga Yoga. Depois de Patanjali, veio um grande yogi chamado Astavaka. Astavaka, também não tenho certeza se a pronúncia está correta. Ele também nasceu na Índia. O processo de controlar os chakras, de equilibrar, na verdade, os chakras e as propensões, né, foi inventado por ele. Então, o que a gente fala do equilíbrio dos chakras e as propensões, que são os virtues, né, na yoga terapia, foi inventado por ele. Esses ensinamentos são encontrados também em um livro, né? Existe um livro dele que tem toda essa parte, né, teórica. Astanga Yoga é a yoga dos 8 passos, né? E cada passo tem uma importância. Cada passo ele tem um porquê de existir, né? E é exatamente isso que a palavra Astanga quer dizer. 8 passos. E na essência do yoga, né, o pensamento é sistêmico. Se pensa num relacionamento com o outro, né, e num relacionamento conosco. Então, se pensa sempre no relacionamento, como que eu estou me relacionando internamente e como que eu estou me relacionando externamente com as pessoas, com a sociedade, com o mundo, né, em que eu vivo. Essa que é a essência, né, de verdade do yoga. Então, como o Astanga Yoga ele tem 8 passos, né, eu vou falar rapidamente destes 8 passos. O primeiro passo é Yama. Yama são princípios, né, que nos ensina como que a gente deve se relacionar de uma forma amorosa, de uma forma sutil, né? Que o verdadeiro yogi, ele deve desenvolver, ele deve sentir um sentimento de amor, de carinho, né? Para com o mundo todo, né? Para com as pessoas. E esses 5 princípios de Yama, ele nos ajuda a praticar isso, a trabalhar essa questão dentro da gente. Então, o primeiro é a ahimsa, é não ferir nem prejudicar ninguém com pensamentos, palavras e ação. O segundo é satya, é o uso das palavras, das ações, então é das palavras, das ações, do que eu faço, com o espírito de benevolência e de bem-estar para com os outros. Então, é o que eu faço e o que eu digo, né? Com o espírito de benevolência para com todos, para com os outros. Asteia, abster-se de tomar física ou mentalmente o que pertence a outras pessoas. Ou seja, não roubar, né? Mas não é somente roubo físico, né? Fala ali, abster-se de tomar física e mentalmente
o que pertence a outra pessoa, ou seja, não roubar. E a Parigraha, que é o quinto, que é o quarto, né? Que é não acumular coisas supérfluas, né? Viver com o mínimo necessário, não ter coisas em excesso, né? Que não seja realmente útil, né? Necessário para a tua vida. E o quinto é Brahmacharya. Brahmacharya é ver a divindade dentro de cada coisa. É permanecer conectado com Brahma. Então é olhar para tudo enxergando o divino. E o segundo passo da Ashtanga Yoga é o Niyama. Niyamas são princípios e valores para a gente se relacionar conosco. Então lembra que eu falei lá, né? Que é a essência é esse relacionamento, tanto interno quanto externo. Então, o primeiro princípio é para o nosso relacionamento externo, o segundo princípio é para nós trabalharmos nosso relacionamento interno, que se chama Niyama. E Niyama também tem 5 princípios. O primeiro é manter a limpeza e a pureza da mente, do corpo e do ambiente. Então, o quanto é importante, né, a gente manter a nossa higiene pessoal, né, de corpo, de mente, de ambiente, né, pra gente estar legal. O segundo é manter-se em estado de contentamento mental e equilíbrio. É se manter vibrando, né, se manter com pensamentos bons, se manter com um equilíbrio mental. O terceiro é realizar um serviço desinteressado. O que quer dizer isso, né? É ajudar de bom coração, de fazer as coisas sem pensar, né, em ganhar de retorno, fazer de verdade, né? Fazer com o coração aberto, não esperando algo em troca. O serviço desinteressado. E o quarto é ter compreensão clara de temas espirituais, né? É se aprofundar mais em temas espirituais. E o quinto, procurar se estabelecer no ideal. Esse quinto, ele já é mais complexo de entendimento, né? No meu ponto de vista, porque o que seria exatamente este ideal, né? Mas é uma boa reflexão, né, também pra gente fazer. E o terceiro passo são os asanas, né? E asana significa uma postura confortável. Então, às vezes as pessoas fazem as posturas de yoga forçando demasiadamente o corpo, e esta não é a ideia. A ideia de asana é uma postura confortável. Essa que é a tradução da palavra. A relação entre o corpo físico e a mente. É a gente trabalhar os asanas de forma que a gente consiga conectar, né, e trabalhar tanto o corpo quanto a mente. Porque a relação entre o corpo físico e a nossa mente é uma relação muito estreita, né? E em Ananda Marga, na nossa yoga terapia, nós trabalhamos com 42 posturas, 42 asanas, né? Que são os mais apropriados pro caminho, né, de meditação e equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. Mas existem milhares de asanas, de posturas. E o quarto passo é o pranayama. Pranayama é um processo de controlar a respiração. Essa prática ajuda a mente a concentrar e a meditar, né? Além de fortalecer a imunidade do nosso corpo, né? Além de fortalecer o nosso corpo. A palavra significa literalmente controlar o prana. E o prana é o que? A energia vital. E existem 2 tipos de pranayama. Sem fixar a mente em um determinado ponto de concentração, né? E sem embeber a ideação cósmica. E o outro é quando a gente fixa a mente em um ponto particular, né?
com a ideação cósmica. Então, são esses dois tipos, né, de pranayama. Prana não se trata apenas de ar, né, que passa através das nossas narinas. É uma força que precisa ser compreendida. É muito mais complexo, né, do que se mostra por aí. Tem muito mais detalhes, né, é muito mais sutil. Então, do contrário, a prática perde. Ela perde o seu propósito. Se a pessoa não entende a profundidade do que é o prana, né, que é essa energia vital. E essa prática de pranayama, ela é praticada por muitas pessoas de uma forma, digamos assim, não totalmente correta, porque não se leva tão a fundo e tão a sério o que deveria se levar em relação a isso, né? Ela é uma prática que ela não deve ser praticada, né, se não for com acompanhamento de um yogi, de um monge, né, experiente, porque existem problemas que podem ser desencadeados, né, na saúde da pessoa, pode desregular os virtis, que são as propensões, né? Então, ela não é uma simples prática, né, de respiração que pode ser praticada aí de uma forma, digamos assim, sem acompanhamento, né? É uma prática que precisa de alguém experiente, de alguém que conduza ela, né? E essa experiência realmente de alguém com embasamento, né? Com experiência, porque senão pode realmente, ao invés de ajudar, né, a pessoa fazer o inverso, né? Trazer problemas para a pessoa. Então não se pratica pranayama assim em escolas e com pessoas que não estejam, né, com uma prática de muito tempo e preparadas para isso. O quinto passo é pratyahara, é retirada da mente da objetividade externa e direciona a mente em direção à consciência cósmica, né? Então, o que se faz em pratyahara? Então, se desliga, né, o nosso sistema sensorial e vai-se para dentro. Então, é quando na meditação a gente desliga o corpo, desliga os sentidos, né? Desliga do que está acontecendo no mundo aqui fora e se volta para dentro. Este é o quinto passo. E o sexto passo é dharana. Significa focar a mente em uma área ou região do corpo. Então, também no processo de meditação, né, a gente foca a mente em uma área ou em uma região do corpo ou em alguma coisa. Concentra em um pensamento. Concentra somente em um pensamento, né? Dharana é concentração e a mente se move com o objeto. A mente pode se mover com esse objeto que a gente está concentrando, né? Ou seja, tem uma força dinâmica por trás disso. E isso é atingido na meditação, né? No processo meditativo. E o sétimo passo é dhyana, que é a contemplação. Significa direcionar a mente para o Supremo. É a gente contemplar, a gente realmente direcionar, né, a nossa mente para essa energia cósmica, para essa consciência cósmica. Contemplar e direcionar. Acho que essas são as melhores palavras para dhyana. E o oitavo passo é o samadhi, que é bastante, né, famoso e complexo. Então, esses são os 8 passos, né, do Ashtanga Yoga. E o samadhi
ele é quando a pessoa, né, o aspirante espiritual, porque é uma prática espiritual, Samadhi é uma prática espiritual. Quando esse praticante espiritual, ele se funde, ou seja, ele se torna parte da consciência cósmica. Quando ele tem esse sentimento, né, quando tu sente que ele tá fazendo parte de algo maior. Ele é algo maior, né? Ele é essa consciência cósmica, ele se fundiu a essa consciência cósmica. É o senso de individualidade se perde. E começa a ter o senso de que faz parte de o todo, né? Ele se torna o próprio Supremo. Então, isso que é o Samadhi. É uma sensação, né? É um sentir de estar fazendo parte do cosmos, de se fundir a essa energia cósmica. Ok? Então, estes são, né, os 8 passos da Ashtanga Yoga. Namaskar.